Obrigado, João. Boa noite a todas e todos. Boa noite a meus colegas aqui presentes, a Tereza, Zé Arlindo, Luiz Sérgio, Henrique. Eu vou abordar a questão do conservadorismo um pouquinho diferente do Cristóvão. Eu fico até um pouquinho envergonhado, porque eu vou fazer uma negação em parte do que ele disse, porque eu considero que o conservador é toda e qualquer sociedade humana. Toda e qualquer sociedade humana, o sentimento que predomina é o sentimento de conservação. Eu vou abordar a questão do conservadorismo do ponto de vista estritamente político. Veja bem. E aí é preciso fazer uma distinção entre o conservador democrático e o conservador autoritário. São duas vertentes diferenciadas. O conservador é aquele que desconfia das mudanças. O conservador democrático é aquele que estuda como fazer as mudanças de maneira que não quebre aquilo que não precisa ser quebrado. O conservador autoritário, evidentemente, se opõe às mudanças e o faz de forma autoritária. Então, o fato da sociedade brasileira estar hoje vendo um crescimento de uma vertente conservadora autoritária, porque a novidade está na ascensão desse tipo de postura política conservadora que parecia relativamente relegada ao passado. Não está. Então, o novo é o conservadorismo autoritário, que, evidentemente, está na raiz da sociedade brasileira. Essa é uma sociedade marcada pela intolerância e pela violência. Essas são duas marcas que estão na nossa história, digamos assim, na nossa cultura. O novo é que esse conservadorismo, em primeiro lugar, ele não se passa apenas no Brasil, mas em todo o Ocidente. E aí eu falo Ocidente porque conheço pouco o Oriente, os países asiáticos. E ele tem algumas características distintas de outros conservadorismos. A primeira é que esse é um conservadorismo que é negacionista, ou seja, é um conservadorismo que tem a especificidade de negar a ciência, de negar aquilo que é resultado da ciência e das formas as mais distintas, veja bem. E esse negacionismo, ele ganhou guarida na sociedade brasileira. Examinem, por exemplo, o índice de vacinação da população brasileira, que há 3, 4 anos atrás era da ordem de 100%, qualquer que seja a vacina. Veja bem, poliomielite, BCG, etc. Hoje, ela tem em torno de 50% a 60%. Praticamente todas elas. Então, tem um processo de negação da ciência muito grande. O segundo é que tem uma negação, né, daquilo que possa parecer mudança social. Aí tem um respaldo dentro da cultura social brasileira muito grande. Ou seja, aparentemente, nós modificamos uma legislação importante sobre os costumes, mas não mudamos os costumes. E a mudança da legislação, que ameaça a mudança desses costumes, encontra hoje uma reação no apoio ao conservadorismo autoritário. Ou seja, uma parte significativa da população não está absolutamente contente com as mudanças que foram introduzidas ao longo dos últimos 10 anos. Mas eu não acho que essa é a maioria da população brasileira. Veja bem, eu não estou falando do conservadorismo social, estou falando do conservadorismo autoritário. Eu não acho, e aí eu acho que o Cristóvão tem um pouco um discurso de derrotado, ou seja, que fomos derrotados. Não fomos derrotados. O conservadorismo autoritário, ele compreende uma parte importante da população brasileira
mas não mais do que 1/3 da população. Conservadorismo autoritário, aquele que desconhece a diferença, aquele que nega a alteridade. Aí sim, eu tenho uma parcela da população que sempre existiu e que teve presente eleitoralmente no PSDB, porque era o partido que se opunha ao PT como partido da mudança, como partido, digamos assim, da esquerda. Então, esse componente novo, ele é do ponto de vista, de um lado, porque é a ascensão do conservadorismo autoritário, a organização de um autoritário que estava, de certa maneira, difuso no interior da sociedade brasileira, né? E que é alimentada simultaneamente por um sentimento eleitoral contra o PT, por toda a marca que o PT tem. Então, do ponto de vista conjuntural, o conservadorismo autoritário se apresenta maior do que ele efetivamente é dentro da sociedade. Eu não estou negando que a sociedade brasileira seja conservadora, estou negando que essa vertente política ela se manifesta com mais força por causa do componente da especificidade da eleição. O que nos causa espécime é que esse conservadorismo autoritário conseguiu galvanizar, atrair uma parcela significativa da sociedade que não esperava-se, né? Que não era impossível pensar que o Bolsonaro ultrapassasse 40%, 40 e pouco por cento das intenções de voto, como está ocorrendo. Então, o elemento novo, o elemento específico é esse, de uma sociedade que é intolerante à violência e, mais do que a exclusão, trilhou o caminho da submissão, porque o escravo ele é excluído enquanto cidadão, mas ele é absolutamente inserido do ponto de vista produtivo. Veja bem. E a escravidão brasileira não se limitou ao plantation, ao latifúndio. Ela se disseminou na sociedade brasileira. Padres, professores, servidores públicos, pequenos comerciantes, pequenos proprietários eram donos de escravos, não apenas plantation. Então, esse alguma coisa que se manifestou. E aí, essa hierarquia, essa desigualdade que alimenta o conservadorismo autoritário permaneceu na sociedade brasileira e é reacendido por essa conjuntura específica, que é nossa e é simultaneamente mundial. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. O Instituto tem suas diretrizes voltadas à compreensão de fenômenos estruturais da política, da economia e da sociedade, para sobre eles atuar com propostas voltadas à superação das desigualdades sociais, da modernização do Estado e da competitividade da economia. Somos uma organização sem fins lucrativos e precisamos do seu apoio para darmos continuidade às nossas ações, que vão muito além dos ciclos eleitorais e das paixões da radicalização político-ideológicas. É simples fazer parte desse nosso esforço. Acima, na parte superior desse vídeo, está o nosso Pix. Se você deseja, além de ser um apoiador, integrar-se ao nosso time de voluntários, nos escreva que nós entraremos em contato. Para nos conhecer melhor, vá em nosso site e encontre nossos membros do Conselho Consultivo, do Conselho Gestor, nossa missão e valores estratégicos. Um forte abraço e até lá!